Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Eu é Mais Bolas, programa número 25. É verdade, já chegámos a um quarto de 100 programas de Eu é Mais Bolas, já estamos há algum tempo nisto, e esta semana comigo temos uma cara nova, que é o João Puig. Ele é de Barroselas e aceitou também fazer parte deste painel, equilibrando um bocadinho, porque nós tínhamos quatro caras a representar um espectro mais centro-direita, agora temos quatro caras a representar um espectro mais do centro-esquerda. Se bem que a Marta se calhar não concorda tanto com esta divisão direita-esquerda, que pelo menos é uma das guerras da iniciativa liberal. Mas, João, obrigado por teres aceitado o convite também para integrares o painel deste podcast que fala e aborda os problemas e dá-nos espaço a que vocês falem e partilhem as vossas opiniões sobre a atualidade do que vai acontecendo pelo Alto Minho. E numa semana, numa pequena e breve resenha do que aconteceu, que pintou o Alto Minho de branco nos seus pontos mais altos. Houve muito desporto a ser praticado por crianças e adolescentes nos torneios, aproveitando a pausa letiva durante esta época festiva que estamos a ver da Páscoa. Hoje, dia em que é publicado este podcast, é segunda-feira de Páscoa, um dia que na maior parte do país se calhar já não representa nada, mas que no Alto Minho é vivido com muita força, principalmente em lugares como próximos de onde o João vem, no lugar das Neves, que é um lugar partilhado por Vila de Punho, Mojães e Barroselas, que há hoje a mesa dos três abades, um espaço agora mais comunitário, mas que antigamente era também um espaço em que os abades falavam e debatiam quais eram os problemas das três freguesias para chegarem a acordos e esse tipo de situações. E sem mais longas, vamos passar aos temas desta semana, começando pela Marta, que escolheu o Portinho de Vila Praia de Âncora, volta para cima, para estar em cima da mesa, porque na quarta-feira passada o Governo autorizou a Direção-Geral dos Serviços Marítimos a assumir a despesa de 565 mil euros com o projeto de execução, estudo de impacto ambiental e análise de custo-benefício da reconfiguração desse portinho, que terá depois uma empreitada estimada com custo superior a 20 milhões de euros. Não vai a muito. O cais de embarque de Caminha também foi vencedor de um orçamento participativo e foi requalificado. O Portinho de Castelo de Neiva também, volta e meia, entras nas notícias por causa de requalificações. E Marta, eu pergunto-te, não será a altura de dar à pesca também um bocado de escala e pensarmos que se calhar há portos que têm que ser grandes e há portos que têm que ser mais pequenos e tendo em conta as dificuldades próprias de onde se inserem, ajustar aquilo que realmente interessa ao tipo de pesca que pode ser lá feita? Exatamente. Antes de mais, dar aqui as boas-vindas também ao João. E tu já fizeste, no fundo, José, uma contextualização brilhante e já me poupaste aqui algum trabalho. Deixa-me só dizer uma coisa rapidamente, porque este tema de facto é relevante. Eh, Até há aqui um motivo. O Portinho tinha sido reconfigurado no início, inaugurado em 2004, e desde logo os pescadores assinalaram a má configuração do Portinho de Vila Praia de Âncora. E eu explico-vos porquê. Se vocês fizerem, se tiverem curiosidade e fizerem uma pesquisa no Google Maps e se virem a imagem satélite do Portinho, vão perceber que as embarcações entram de lado. Ou seja, de lado no mar. Eu quero dizer que é preciso muita experiência, pescadores muito experientes, navegadores e capitães muito experientes, para conseguirem fazer a entrada no mar, porque senão, de outra forma, como tem as vagas a atingir os barcos de lateral, o risco, no fundo, de poderem. Como é que se diz? Olha, temos de estar a falar falhar a palavra, mas o risco de, Naufragar? de poderem sofrer ali algum tipo de acidente é de facto muito grave. E eles assinalaram isto desde logo. O que quer dizer que na altura, no início foi feito um investimento de 5 milhões de euros, que foi quanto custou na época, já na altura, uma reconfiguração do porto de Vila Praia de Âncora, e foi um dinheiro mal investido, foi mal gasto, porque os pescadores assinalaram logo que o canal não era navegável e devido a esse posicionamento e esse layout que o Portinho tem, e entra uma série de areia que depois não tem também capacidade de ser vazada de forma natural, o que obriga a assurimentos, dragagens e a custos cada vez maiores para esta infraestrutura. Durante 20 anos, os pescadores estiveram a lutar por esta nova reconfiguração, depois de muitas guerras político-partidárias, depois de muita instrumentalização, de facto, de uma atividade que é central aqui na região, nomeadamente em Vila Praia de Âncora. Tivemos então esta semana a notícia que foi aprovada esta dotação, com esse valor que tu estavas a dizer de uma obra que em princípio irá rondar entre 15 milhões a 20 milhões de euros, com fundos também internacionais, porque não existe, não temos um país que tenha capacidade de fazer esse investimento assim facilmente, mas a ideia é realmente ganhar escala. Neste momento só existem 20 embarcações, cerca de 20 embarcações e cerca de 200 pescadores
que estão localizados neste porto, e a ideia é ganhar escala e duplicar ou triplicar a infraestrutura. Para vocês terem uma ideia, a DOCA, como está neste momento a funcionar, já fatura 5 milhões de euros por ano. O que quer dizer que, ganhando realmente volume e podendo ter outro tipo de barcos para fazer uma pesca que permita até estar várias semanas no alto mar, que é isso que é pretendido, nós podemos fazer uma alocação aqui de dinheiro de investimento e de crescimento económico aqui na região, diretamente ali em Vila Praia de Âncora, na ordem dos 15 milhões de euros por ano, o que é muito interessante e que pagaria também esta obra muito rapidamente. Qual é a minha dúvida aqui no meio disto tudo? É que nós vemos sempre projetos a avançar, sempre concursos, e temo também, pronto, porque acaba por ser um bocadinho a experiência que nós vamos tendo aqui no contexto português, que esta obra possa demorar mais alguns anos outra vez a avançar, não é? Ou seja, que se prenda, que fique aqui presa numa série de concursos públicos que, pronto, que eu espero que não aconteça, mas eu temo, como é aqui a experiência portuguesa, temo que isso possa acontecer, mas de facto acho que era necessário nós olharmos mesmo para, para a pesca, para o mar, como um setor estratégico português. Os portos têm muita rentabilidade, vale a pena investir nisto. Este é o porto, para vocês terem uma ideia, o último porto a norte de mar que nós temos, a seguir é Vigo, e de facto neste momento as maiores embarcações ou ficam em Viana do Castelo, ou muitas delas, devido a cotas mais favoráveis, ficam mesmo em Vigo. E por isso é interessante. Eu vejo esta notícia com bons olhos, mas gostava agora que pudéssemos acelerar um bocadinho este projeto para ver se de facto conseguimos fazer esta reconfiguração do layout e trazer uma nova dignidade aqui ao portinho de Vila Praia de Âncora. Ó João, achas que esta aprovação é inocente o facto de estarmos em campanha ou não? Não é inocente. É mesmo porque faz falta. Eu acho que com o demorado tempo que tem vindo a ser resolvido, eu acho que também é um bocado uma solução que foi feita pela pressão da sociedade civil e mesmo pela pressão das pessoas e, de facto, uma necessidade daquilo que estava cada vez a piorar mais. O que me deixa um bocado chocado com esta situação, para ser sincero, é a falta de ausência da participação da própria sociedade civil, dos profissionais da área, que deviam ser participantes constantes da situação, desde o início do projeto, como é que aquilo ia avançando, da opinião, de fazerem coisas em construção, porque isto é do interesse público e acho estranho nunca terem participado diretamente com as câmaras e com os projetos a serem aprovados. E também concordo aqui com a Marta, que nós temos uma ligação do nosso distrito e que é algo que nós não temos explorado ainda a 100%. É um espaço que tem muito potencial, desde o comercial a também de futuro, pode ser de transportes, pode ser da parte económica. Por isso, sinto que foi uma resposta necessária a dar, mas ainda com muitos atrasos e com muitas dificuldades, e que devíamos ter as pessoas mais próximas para resolver este tipo de situação. Muito bem. Acham que o facto recentemente também já falámos no nosso programa da da zona económica das ventoinhas flutuantes, Uhum. poderá, de certa forma, isso buscar financiamento a isso para financiar? Porque nós procuramos sempre o financiamento europeu e nunca se procura, se calhar, ir buscar o financiamento a outra parte, que é um projeto, ter como contrapartida ajudar a pagar outro. Por que não? Ser Sim. uma contrapartida para a instalação. As empresas que vão explorar aquilo, como contrapartida, têm que resolver o Portinho de Vila Pré-Danco. Sim, eu acho, se me permites, José, eu acho que é possível até fazer, até porque quando, por exemplo, quando foram colocados os parques eólicos aqui nos baldios, foram calculados externalidades, e esta externalidade tem que ser devolvida sempre às comunidades, e por isso acredito até que é possível fazer esse tipo de negociação. Eu estive a falar aqui com alguns pescadores também, e estive a falar também com a Liliana Silva, que é vereadora neste momento e é candidata à Câmara de Caminha pelo PST. Ela foi uma das pessoas mais vocais relativamente a este assunto, e eu estive-lhe a perguntar se, de facto, o investimento nos parques eólicos, que foi um tema que nós já abordamos aqui, se até poderia comprometer as grandes embarcações deste porto, até porque vai haver, estas grandes embarcações fazem pesca de arrasto, como nós sabemos. Mas elas estavam a explicar que, de facto, estas embarcações vão para 15 milhas, não é? Para a frente da costa, e não está, ou seja, não vai haver ali conflito de territórios entre aquilo que é o parque eólico e a zona de pesca, pelo menos das grandes embarcações, ok? E por isso, eu acredito que sim, era possível pedirmos aqui também algum reforço num cálculo de uma externalidade para podermos conseguir avançar com este projeto rapidamente, mas deixem-me também dizer-vos que, em princípio, esta candidatura vai ser alvo de um novo
fundo europeu ligado ao mar, sim, ou seja, vai haver uma nova estrutura de financiamento da Europa para fazer o desenvolvimento das atividades marítimas numa nova economia azul, não do mar, mas uma nova economia azul, e por isso eu acredito que, em termos de fundos, eu acho que este projeto vai ser muito bem colocado e pode ter um investimento mais rápido do que seria habitual. Mas concordo contigo, José, porque acho que é necessário que outros players entrem em ação para nós conseguirmos dar resposta a situações que são situações urgentes. Veja-se que nós estamos, no fundo, há 2 décadas, os pescadores estão há 2 décadas a pedirem esta nova reconfiguração, porque mal o Portinho foi inaugurado, eles perceberam logo que aquilo tinha sido mal feito. Ok. E por isso deitamos e queimamos 5 milhões de euros de contribuintes portugueses, ok, dinheiros públicos, e que eu acho que isto também demonstra a má gestão, muitas vezes, dos nossos dinheiros, o que é grave, e por isso espero que nesta nova reconfiguração que fique realmente acautelada aqui um conjunto de questões de segurança que permitam não só ganhar a tal escala que é necessário, como trazer também o turismo náutico, que é fundamental também para a região, e como outro tipo de sectores e de outro tipo de atividades económicas relacionadas com o mar, porque eu acho que de facto para Portugal vai ser o nosso futuro. Muito bem. João, queres acrescentar alguma coisa ou podemos passar para o teu tema? Temos que ir para o próximo tema. Muito Estou bem. contente também com a Eu, perspectiva da Marta. Boa. A Marta estava a falar de fundos comunitários, eu ia pegar nisso, mas ela falou mais um bocadinho, porque o teu tema entronca bastante nisto nos Uhum. fundos comunitários e em projetos europeus. Trazes esta semana para a nossa conversa algo que já tem um ano, que já foi lançado e que aos poucos vai sendo implementado na cidade de Viana do Castelo, que é o projeto Viana Starts, um espaço de inovação urbana com impacto europeu. Mais do que impacto europeu, não achas que se deveria ter um impacto local? Sim, e também uma das razões deste projeto foi que este projeto também tem essa intenção do apoio local e de se criar estratégias locais também. Fora incluir uma colaboração de várias instituições como a PBC, o Dinamo 10, a Associação Empresarial do Distrito de Viana do Castelo, o 8 Cones, Nova Mais e a Associação Juvenil do Dião. Eles também têm a ideia de tornar um espaço multifuncional, em que tem uma parte mais criativa, participação cidadã, como uma parte também mais de inovação e de investigação, e querem sempre o movimento cidadão presente, porque é para criar soluções para problemas urbanos, soluções para problemas energéticos e mesmo criar novas perspectivas do que se pode vir a resolver. Isto parece-me, quando vi a iniciativa toda, parece-me ser uma, uma, peço desculpa, uma aposta muito interessante no futuro de Viana, numa espécie do que pode ser uma Viana verde do futuro, como é que pode ser uma Viana ligada às ciências e explorando essa parte, como também esta parte do movimento cidadão, que eles já estão a convidar pessoas a participarem nos seus projetos, e isto também, conforme fui lendo como está atualmente o projeto e a ideia, foi-me lembrando algumas partes do nosso programa do livro também. Isto fez-me lembrar o nosso projeto que nós temos agora, que é das escolas solares, como as escolas que teriam então os painéis solares para gerar energia e criarem uma espécie de comunidade energética em que depois podiam até espalhar pela comunidade em que estavam inseridas, em que eles também falam de uma ideia de criar soluções energéticas e usar isso também a favor da própria comunidade. Também me fez lembrar numa parte do nosso programa que é as casas de criação. Casas de criação são espaços em que podemos ter desde objetos musicais, a espaços de estudo, por aí fora, em que também vejo que existe aqui um espaço de coworking para este futuro do Matadouro, e isto gera aqui um potencial gigante que pode Viana a ser, e que pode vir a ser uma referência da autoridade urbana que ambiciona liderar a transformação do território das cidades mais resilientes, inclusivas e inteligentes, e fora isso também está a trazer o lado académico, à cidade, usar o academismo e investir no academismo para encontrar as melhores soluções possíveis. É um projeto que vamos ficar de olho, sem sombra de dúvida, que esperamos que aconteça e que seja o início de uma revolução verde, de uma revolução de conhecimento no Distrito de Viana. Ô, João, diz-me uma coisa: o facto de poder ser tanta coisa poderá não significar que não vai ser coisa nenhuma? Há sempre um risco, e daí estar a avisar que estamos de olho no projeto, mas existe aqui uma questão de interesse. E se algum dos lados se concretizar, o lado da investigação, o lado da participação, o lado da parte urbana, o lado da parte energética, já é um passo para a frente e por vezes um passo para a frente já é ótimo. Espero que eles consigam concretizar tudo, mas conseguirem concretizar uma das coisas que prometem já é fantástico. Muito bem. Ó Marta, Guimarães, quando foi capital europeia da cultura, transformou a cidade em torno de uma cultura, São Mamede e o Centro Cultural Vila Flor. Braga, recentemente, também quando foi uma capital da juventude, acho eu, criou, por exemplo, o espaço Generation. Viana, com o Viana Starts, é aquilo que vai transformar a dinâmica cultural da cidade?
Vou ser muito, muito honesta em relação a isso. Eu acho que o projeto é um projeto, como é óbvio, é um projeto interessante, mas é um projeto que nós temos que olhar um bocadinho para a estrutura da realidade da nossa sociedade e perceber o que é que vai acontecer aqui um bocadinho à frente. E se nós olharmos, por exemplo, para. Gostava de fazer aqui esta comparação, porque eu percebo porque é que o João traz este tema, sendo ele também um artista plástico, e acho que ele é muito entusiasta, no fundo, por trazer aqui mais oportunidades para os artistas, e eu sou uma apreciadora também de cultura, gosto muito de arte também, andei sempre nesses caminhos, e por isso consigo perceber o entusiasmo que o João traz a este projeto. Mas deixa-me então dizer-vos aqui uma coisa: se nós olharmos para a pirâmide de Maslow, que é a pirâmide da hierarquia das necessidades. E se conseguirmos fazer um comparativo com aquilo que é a sociedade, nós percebemos que, enquanto sociedade portuguesa, ainda estamos a mitigar a base da pirâmide de Maslow. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as pessoas ainda estão essencialmente preocupadas em resolver os problemas da alimentação, necessidades, no fundo, fisiológicas e necessidades de segurança. Ok? Porque nós temos um país, infelizmente, com um fraco crescimento económico. Normalmente estes projetos são interessantes e são interessantes para fazer o lançamento de artistas quando estamos em países mais desenvolvidos e países ricos que sim valorizam a cultura, que aparece no topo da pirâmide das necessidades, ou seja, quando tudo abaixo está resolvido, é possível então uma nova expressão, ou seja, as pessoas expressarem-se mais criativamente, valorizarem mais a cultura, valorizarem mais mesmo a questão do ambiente, porque no início não é a base desta pirâmide de necessidades, porque as necessidades são as primeiras necessidades básicas. E por isso, o que é que eu temo? Também em relação a isto, vendo com bons olhos o projeto, independente do tipo de financiamento que foi feito para podermos ter então o Vienna Starts, o que eu acho é que nós não temos uma sociedade, neste momento, um país suficientemente desenvolvido no aspecto económico para conseguirmos efetivamente potencializar aquilo que vai ser, aquilo que eu chamo um hub, porque aquilo vai ser um hub criativo. Só que se nós não tivermos este crescimento económico, se nós não tivermos este desenvolvimento da sociedade para que os portugueses comecem a valorizar artistas como o João, está aqui, nós não vamos. Estes projetos, no fundo, são bonitos, são poéticos, mas não são muito mais do que isso. E esta é a minha e é aqui que eu faço, que nós, Iniciativa Liberal, fazemos aqui uma divisão, se calhar maior e mais acentuada com o livro. Porque, de facto, sem desenvolvimento económico, sem crescimento económico, sem criação de riqueza, a maior parte das pessoas, como é óbvio, acaba por não valorizar a arte, e a cultura, porque são secundárias às suas necessidades. E por isso espero, o que é que eu espero? Espero que, em termos de desenvolvimento económico, não só regional como nacional, o país consiga andar para a frente para que projetos como este, que estão agora a nascer em Viana, mas temos, por exemplo, a requalificação do Matador também do Porto, que tem características muito semelhantes em termos do programa ao Vienna Start, que de facto sejam sítios, sejam hubs culturais e criativos para o desenvolvimento, sim, de uma série de talento que existe em Portugal e que vale a pena ser reconhecido. João, concordas com esta visão da Marta que é muito cedo para se pensar em projetos como este? Por acaso não, até fiquei ligeiramente surpreendido, porque às vezes para encontrar soluções é preciso criatividade também, não é só criar mais do mesmo, e há bocado estamos a falar de olhar para o mar de outros olhos, como potencial, e usar isso também de uma certa forma criativa. E também quando estou a falar deste projeto, estou aqui a ressalvar mais a parte do grupo científico ajudar a criar mais exploração local, pode ser economia local também. Também temos aqui uma exploração do urbanismo, que também é algo que acho que é extremamente importante. Pensar o urbanismo não só para uma solução de 10 anos, mas pensar um urbanismo para uma solução de 50 ou 100 anos. Ponderar se um projeto urbanístico vale a pena ser criado, no sentido de ter longevidade. E também estou a achar estranho esta parte aqui do desvalorizar a parte do projeto e do que pode ter potencial local e mesmo comercial. Da iniciativa liberal era algo que não estava à espera, para ser sincero. Não, deixem-me só corrigir. Eu não estou a Hum, desvalorizar o projeto, nem acho que o projeto não tenha mérito. Atenção, eu acho que é um projeto interessante e que vale a hum. pena investir neste tipo de ideias e neste tipo de espaços. O que eu estou a dizer é que para este tipo de espaços serem potenciados e conseguirmos realmente aproveitar o valor que existe ali, é necessário crescimento económico. Ou É seja, necessário. voltamos a um É problema de necessário escala. construção de riqueza. Senão, perde-se o potencial que ali está, o potencial daquela malta toda criativa, mesmo, estou a falar mesmo de jovens empreendedores, não estou a falar só de malta ligada à cultura e às artes. Atenção, porque ali aquilo, em princípio, será também uma incubadora de ideias. Só que mesmo estas pessoas, para nós conseguirmos fazer com que elas fiquem cá,
para que consigamos reter talento em Portugal é necessário desenvolvimento e crescimento económico. Sem isso, nós não fazemos nada. E por isso, não podemos, eu não estou a dizer para que este projeto fique em segundo plano. Não estou a dizer isso. Eu estou a dizer é que vale a pena olhar para isto, para este projeto, e vale a pena não termos balas e pensar é fundamental desenvolver a economia nacional, a economia local, para que consigamos reter este talento que nós temos mesmo em Portugal e que vale a pena ficar cá e que não seja exportado. Ok? Por isso não estou a fazer nenhuma diminuição, atenção. Sim, sim, mas eu volto a não concordar, porque eu sinto que isto é um impulsionador para a economia. Não precisamos que a economia esteja melhor para isto funcionar, é bem pelo contrário. É isto a funcionar, vamos ajudar a melhorar a economia. Isto é uma possível solução, um possível caminho, e não estar à espera que a economia melhore para depois podermos ter isto aplicado. Quando também falas do desenvolvimento económico e de reter as pessoas, há uma coisa que também devemos ponderar que é não só criar este tipo de programas que podem apoiar e manter talento já cá por existirem esses programas, mas também melhorar outras condições, que aí já tem a ver mais com a parte da habitação e da mobilidade e do direito civil. Aí sim é que vai permitir que as pessoas também queiram ficar cá. Não, às vezes a economia também é melhorar a condição de estar cá. Para uma pessoa que deseja viver em Viana, seja possível viver em Viana. E não só a parte do desenvolvimento económico e só esse ponto de foco. Como, por exemplo, isto é um potenciador económico e não o resultado final depois da economia estar bem. Muito bem. Vamos encerrar os temas, porque senão depois escapa-nos o tempo para falarmos do nosso Arabolas, que vocês trouxeram dois temas que eu gostava mesmo que tivéssemos algum tempo para falar. E começando por ti, João, eh, Hum. achas então que temos que repensar o sistema eleitoral, no fundo, porque o apelo ao voto útil iria terminar, não é? Com o círculo de compensação. Sim, e nós tivemos uma oportunidade perfeita quando tivemos os 50 anos de Abril, uma oportunidade perfeita para repensarmos a democracia, repensarmos todas as vozes que estão a ser ouvidas. E, de facto, o sistema português tem uma representação proporcional, gera na prática uma divergência entre o voto expresso do mandato atribuído e tende sempre a beneficiar os partidos maiores. O que acontece é que em círculos, como por exemplo o Círculo de Viana do Castelo, em que se elegemos 5 deputados, a maior parte das pessoas tende a ir para o voto útil ou até tende a não votar, por sendo que a sua voz não é ouvida. E às vezes repensar este assunto, repensar no sentido em que pode haver uma representatividade maior, uma democracia ainda mais plena, hum, é uma possível solução. E nota-se que a região autónoma dos Açores já resolveu o problema com um apreço no já longínquo ano de 2006, ao introduzir na lei eleitoral para a Assembleia Regional do Arquipélago um círculo regional de compensação e que aqui se propõe algo muito semelhante. Acho que conheci com o livro teve esta proposta feita em 2024. A sociedade civil também já se manifestou através de uma petição, se não me engano, em 2022. E sinto que é uma necessidade e devia ser um tema de conversa. Quando tivemos os 50 anos de Abril, poderia ser um tema de conversa já no Parlamento, uma discussão, se calhar, entre os partidos todos, de possíveis soluções para termos uma democracia mais plena. Isto é uma solução que já existe, esta é uma solução possível e também queria trazer, porque também sei que a Marta partilha provavelmente algo em comum com isto, e também algo que é muito próximo ao Círculo de Viana, que é nós precisamos de mais representatividade, nós precisamos sentir que estamos a ser todos ouvidos. Muito bem. Eu, por exemplo, eu estou no círculo fora da Europa. Uhum. Imaginem, a Mais minha perto de votos. representação Quanto são mais dois, desperdiça votos. são É dois verdade. deputados apenas. Falando no meu caso concreto, só elejo dois deputados. Marta, e João, eu não sei, que partidos é que incluíram isto no programa para estas legislativas? Algum partido incluiu? A Iniciativa Liberal já Incluiu? tinha, acho que O até LIVRE chegou, também? apresentou isto Uhum. antes do LIVRE na Assembleia, ou seja, fizemos já esta proposta em 2023 e por acaso ontem tentei ver qual era o sentido de votação do LIVRE e não consegui, a página das votações não estava a funcionar, mas eu tenho a ideia que o LIVRE acompanhou o voto, no fundo votou favoravelmente à proposta da GEL, que era a criação então de um Círculo Nacional de Compensação. Eu gostava de vos trazer aqui mais alguns dados, porque eu acho que com dados, mais do que nós estarmos a falar sobre isto de uma forma mais Uhum. teórica, eu acho que é mais interessante com dados. Nós, na realidade, nas eleições legislativas de 2023, desperdiçamos cerca de 700 mil votos. Ok? Só em Viana do Castelo foram 27 mil votos que não serviram para eleger ninguém. Corresponde a 22% da população que foi votar. Isto é grave. Uhum. Mas não é o círculo onde se perde mais votos. O círculo eleitoral onde se perde mais votos é Porto Alegre, onde se perde, e o círculo fora da Europa, é onde se perde 52% de votos. 52% das pessoas que vão às urnas votar, o seu voto não serve para eleger absolutamente ninguém. Em compensação, ou em comparação, neste caso, ou em compensação, em comparação, o Círculo Eleitoral de Lisboa só desperdiça 3% dos votos.
e a seguir o Círculo Eleitoral do Porto, que desperdiça 6% de votos. Por isso, o que é que nós estamos aqui a dizer? Nós estamos aqui a dizer que existem portugueses de primeira e portugueses de segunda. Nós estamos a dizer que os votos do Porto e de Lisboa valem mais do que os votos de Viana do Castelo e do interior do país. Os círculos eleitorais que de facto têm menos mandatos têm muito mais dificuldade, precisam de muito mais votos para conseguir eleger. E como é óbvio, não é do interesse dos grandes partidos fazer esta alteração. E por isso o PS e o PSD têm votado constantemente contra esta alteração. Porque no fundo o que vai acontecer é que vai ser mais difícil de haver maiorias absolutas destes dois grandes partidos. Era isso que eu ia. E na altura que o sistema foi desenhado, Era isso que eu ia exatamente, que é, tendo em conta o que aconteceu, o que está a acontecer agora, que estamos em eleições, porque não há uma maioria, este círculo de compensação iria trazer mais partidos para o hemiciclo, iria provocar sim, mais sim, para dificuldade vocês, em sim, formar para maioria. vocês terem, sim, para vocês terem uma ideia, em 2023 o RIR poderia ter eleito uma pessoa, Uhum, ok? E tivemos o caso, por exemplo, do CDS, que com mais exato. votos do que o PAN, por exemplo, não conseguiu eleger. Tiveram mais votos em número total, em número absoluto, mas não tiveram tantos votos no Círculo Eleitoral de Lisboa. E por isso o PAN elege por Lisboa com menos votos do que um CDS que tem mais votos em termos globais no país todo. E como é óbvio, é necessário fazer uma revisão da lei eleitoral, porque de facto o sinal que nós estamos a dar aos portugueses é que há sítios onde não vale a pena ir votar porque não o voto deles não vai contar para absolutamente nada. Um, e por isso, eu não sei se o João também trouxe isso, mas eu lembro-me agora do debate que houve entre o PS e o LIVRE, em que o Pedro Nuno Santos acabou por dizer, assim, votem lá no LIVRE, nos círculos em que vale a pena votar, mas nos outros, pá, façam um voto útil todo ao PS, porque nos interessa é meter no resto dos círculos eleitorais a maioria das pessoas, porque não interessa votar no LIVRE, como não interessa, e na realidade vamos ser honestos, não interessa votar, porque eu acho que vale a pena as pessoas continuarem a votar nos partidos nos quais realmente gostam, é aquilo são as ideias que eles subscrevem. Acho que esta história do voto útil é uma coisa que tem minado completamente a nossa democracia. Mas é verdade também que a maior parte das pessoas hoje, com mais literacia, começa a perceber que o seu voto nesses círculos eleitorais não conta, então vou fazer um voto útil e vou colocar uma cruz até num partido que não me identifica assim tanto, mas está dentro do espectro da esquerda-direita, não é? Ou esquerda ou direita, e vou lá meter a minha cruz num desses quaisquer, num dos dois grandes. E claro que os grandes Mas há, partidos não há têm aqui interesse uma. absolutamente nenhum em As fazer isto. eleições. Marta, as eleições, e é para ti, João, para tu comentares, e isso, porque também estamos a votar, as últimas eleições trouxeram algo de novo, que foi o Chega, que não é um grande partido, na época não era um grande partido, conseguiu eleger um deputado. Por isso, no Círculo de Viana, é isso que eu estou a dizer, não estou a falar dos grandes círculos, estou a falar do Círculo de Viana, ou seja, de certa forma é possível outro partido que não o PS e o PS elegerem em Viana do Castelo, mas é um trabalho que difícil de concretizar. E depois o método D'Hondt também favorece, à medida que vais tendo maior votação em termos de percentagem, o método D'Hondt começa-te a dar, tem um efeito exponencial. Por Uhum. isso, tu começas a colocar cada vez mais deputados, ok? Que depois já não tem uma ligação direta quase com a. Tu começas a ver, por exemplo, eu tenho a ideia que a partir dos 6%, imaginemos, um partido que tenha 6% coloca 10 deputados, mas depois aí, da partir daí a progressão começa a ser exponencial. Quando tu bates a margem dos 15%, tu consegues rapidamente, é isso, ter 40 e tal deputados dentro da Assembleia da República. Por isso, eu acredito que um dia até o próprio Chega não gosta desta alteração à lei eleitoral, porque vai perceber que vai ter um menor número de deputados a eleger. Mas é muito importante que depois partidos como a Iniciativa Liberal, o LIVRE, o PAN, o próprio Bloco de Esquerda, que também é vocal em relação a isso, que se mantenham firmes nesta convicção de que vale a pena fazer este círculo nacional de compensação para que haja mesmo maior representatividade. Muito bem. João, era o teu hora-bolas, mas a Marta entusiasmou-se com o teu hora-bolas. Agora vamos para o hora-bolas Não, da não, Marta. tranquilo. E é sobre uma reunião que aconteceu esta semana entre o Conselho de Opinião da RTP, com a CIM do Alto Minho, e onde também tive presente o IPVC e a Câmara de Viana, na qual há interesse destas instituições públicas em preservar uma empresa pública, no caso a RTP. Marta, qual é a tua posição mesmo sobre isto? Estou muito curioso. Muito curioso. A minha posição sobre isto é que vejo e vemos isto com alguns maus olhos, como é óbvio, não é? Porque, vamos lá ver, a imprensa é o quarto pilar da democracia. E sendo o quarto pilar da democracia, obriga a que tenha mesmo liberdade.
E quando tu tens financiamentos públicos ou quando tens o Estado a financiar, eu não acredito assim tanto que esse compromisso em relação à liberdade de imprensa esteja assim tão assegurado. E isto é que é nefasto, porque enquanto quarto pilar da democracia era essencial que a comunicação social também arranjasse outras formas de financiamento que fossem transparentes, ou seja, que fossem escrutináveis para que nós também soubéssemos quem é que está a financiar esta comunicação social, mas era bom que o Estado saísse da frente e que não quisesse ele próprio ser o controlador destes meios de informação. Deixa-me dizer-vos também outra coisa que para mim é pertinente, relativamente à RTP. A RTP e a RTP2, a RTP1 e a RTP2, em termos de share, neste momento correspondem, só têm 12% de share. São os canais, dos quatro canais que existem, são os menos vistos. Isso é um sinal dos Eu acho próprios que essa conversa hoje em consumidores. dia, desculpa estar-te a interromper, mas eu acho que essa conversa está-nos a cingir o grupo RTP, a RTP1 e a RTP2, acaba por ser muito redutor de todo o trabalho que existe na RTP. Tens a RTP Eu não estou a Memória, dizer, não tens a estou a RTP querer ser Play. redutor. Estou só a falar do mundo da RTP, não estou a falar da Sim. parte da rádio, não estou a falar sequer de tudo o resto, todo o trabalho que é feito por trás de meios. Por isso, falarmos em share para falarmos da RTP é reduzir Estou a falar só de um mundo comunicação. Sim. que é Vou falar daquela completamente notícia específica da delegação de Viana, pequeno. que, no fundo a notícia que visava era fazer um reforço e trazer novamente a delegação ao Alto Minho, a delegação da RTP ao Alto Minho. E por isso não estamos a falar de rádio, não estamos a falar da Certo, RTP, estamos a falar mesmo de conteúdos televisivos. Em termos de certo. conteúdos televisivos, os consumidores estão a dar um sinal óbvio que não é aquilo, não é aquele tipo de programação que eles querem, eles não consomem. Tanto é que têm ido até para canais, os Mas canais tu sabes, pagos, sabes que que depois têm uma distribuição diferente. a delegação de Viana ou a delegação de Braga ou a delegação de Vila Real não produz conteúdos para aquilo que traz audiências. Produz informação. A informação dá prejuízo, não dá. José, a maior parte dos canais aqui e mesmo os órgãos de comunicação social aqui não produzem informação. O jornalismo de investigação e a sério está em queda há muito tempo. E vou-vos dar um exemplo claro, e por isso é que estas coisas me revoltam, até porque nós aqui, na Iniciativa Liberal, temos muita dificuldade em aceder aos órgãos de comunicação sociais, locais. E falo com alguns jornalistas e não quero estar a revelar assim, também aqui com algum grau de confidencialidade, que eles às vezes falam comigo em off, por assim dizer. Mas atenção que a liberdade de imprensa e a liberdade editorial não está sempre garantida. E vou-vos dar um exemplo claro de um dos temas que o Hugo trouxe aqui, na sua última participação relativamente ao prémio que a Câmara de Viana do Castelo recebeu por A estar transparência. nos não sei quantos primeiros, nos A índices de transparência, transparência, sim. ok? Primeiro, a comunicação social não fez um escrutínio sobre aquela notícia. Aquilo notoriamente foi um comunicado que foi enviado pela Câmara que se fez circular sem qualquer tipo de contraditório. Estamos a falar de uma Câmara que apresentou um índice de transparência negativo de 0 a 100, 40 e qualquer coisa por cento é negativo. Por isso. E como indicadores, que depois quando entramos na caracterização e na tipificação de cada um daqueles indicadores, há indicadores que são preocupantes, nomeadamente naquilo que são contratos e subcontratos. E por isso, o que é que nós estamos a dizer? Das duas uma, porque eu acho que só existem estas duas hipóteses. Ou os jornalistas não fizeram o seu trabalho, ou então alguém lhes disse para não fazerem o seu trabalho. Qualquer uma das duas é grave. E por isso, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de uma comunicação social séria, isenta, que seja dona da sua própria liberdade, que possa fazer um escrutínio importante a todos os players da sociedade, porque isto é fundamental, e que não sirva, que não seja instrumentalizada com a acenarem uns fundos ou a acenarem uns apoios ou qualquer coisa, porque eles vivem mal, os jornalistas vivem mal e deviam ter carreiras valorizadas, sim, para conseguirem exercer uma das funções fundamentais da democracia, Muito ok? bem. Que é ser Deixa-me o dar agora. quarto pilar da democracia. João, estás a ter Uhum. dificuldades nesta tua pré-campanha desde a comunicação social? Ainda estou a conhecer a maior parte do espaço da comunicação social. Há muitos mais jornais locais e que ainda bem que existem, para ser sincero. Há aqui uma grande diferença também entre o LIVRE e a Iniciativa Liberal. Nós valorizamos o trabalho da RTP e também valorizamos o jornalismo no ponto em que queremos criar, temos parte da nossa proposta, jornalismo de investigação, como se fosse uma parte da cultura também. Terem benefícios e para poderem fazer isso, desde que não tenham benefícios fiscais, ou seja, empresas para fazer trabalho de investigação sem influências de empresas, Estados ou por aí fora, como às vezes acontece em jornais, e também estamos a propor que haja mais transparência de um jornal que diga quem é que são
os shareholders do próprio jornal, para sabermos se existe uma influência de uma bomba de gasolina, como tem acontecido de vez em quando, ou de um sol verde ou por aí fora. E isto nós incentivamos o jornalismo a participar. E agora, algo que eu também quero dizer um bocadinho aqui contra a Marta, ainda bem que havia RTP2, que senão eu não me sentia representado na televisão. A RTP2 é um canal de cultura que, em vez dos canais que seguem ir para trás do que dá o soundbite ou o que dá mais atenção do público, há ali um canal de cultura que mostra cultura portuguesa também. A RTP que faz os maiores acompanhamentos culturais que existe, que filma muita parte do Alto Minho, que idosos do Sul veem o Alto Minho a partir da RTP. Por isso eu sinto que, apesar do resultado ser 12%, são canais que devem existir e que nunca devem ser vendidos, devem ser mantidos públicos até, porque é de interesse público que eles existem. Eu acho que se distorce um bocadinho aquilo que eu digo. Pelo menos ou o João está a fazer, ou o João está a ouvir bem aquilo que eu estou a dizer, ou ainda está a fazer aqui um esforço grande em fazer uma distorção daquilo que eu estou a dizer. Não estou a dizer que a RTP deve acabar. Nada disso. O que eu estou a dizer é que é fundamental que o financiamento da RTP seja diferente e que não seja por via do Estado. Porquê? Porque quando nós temos uma comunicação social maniatada ao Estado, quer dizer que é possível nós estarmos a exercer coação e pressão sobre uma fonte jornalística e isto é inaceitável num Estado democrático e num Estado de Direito. É isso que eu estou a dizer. Estou a dizer também que quando estes órgãos de comunicação social são financiados, que deve ser claro e transparente para toda a gente quem são esses financiadores, que é para não termos surpresas ou então para percebermos qual é, imaginemos, a influência política que podem ter, qual é o segmento, ou seja, no fundo, qual é aqui um bocadinho o posicionamento relativamente àquele investidor. Eu não estou a dizer que a RTP deve acabar, eu não E estou a com, dizer que se deve acabar com a programação da RTP. O que eu estou a dizer é que é muito importante garantir que estes órgãos estão isentos e livres. e com este esclarecimento da Marta, mais um mal-entendido, terminamos o Eu é Mais Bolas desta semana. Estamos mesmo a acabar. Muito obrigado à Marta, muito obrigado ao João e muito obrigado a quem nos está a ouvir por ter estado desse lado a acompanhar este Eu é Mais Bolas. Uma boa Páscoa e nós voltamos para a semana com mais atualidade e mais opinião sobre o nosso Alto Minho.